Não beba isso. Gade. Não é seguro. Gade. A picape esportiva de edição limitada custava mais do que a maioria das pessoas ganha em 7 anos. Ela morreu no meio de um cruzamento movimentado, bem no horário de pico. Larissa Andrade ficou paralisada ao volante enquanto todos os carros atrás dela buzinavam sem parar. Alguém gritou que ela deveria ter comprado algo que soubesse dirigir de verdade. Outra pessoa só riu. Foi quando um homem de macacão sujo de graxa bateu no vidro dela. Ele consertou o carro, recusou o dinheiro que ela ofereceu e disse, olhando nos olhos dela, que ela tinha passado a vida inteira deixando o dinheiro responder perguntas que ela nunca tinha se dado o trabalho de fazer a si mesma. 4 dias depois, esse mesmo homem tirou um drink adulterado da mão dela antes que ela conseguisse dar um único gole. Ela ainda não sabia o nome dele, mas estava começando a achar que precisava descobrir. Se você gosta de histórias sobre pessoas reais em situações impossíveis, encontrando o caminho para algo verdadeiro, se inscreva no canal. Histórias novas toda semana, e essa aqui está só começando. Larissa Andrade nunca tinha esperado por nada na vida. Nem por mesa em restaurante, nem por retorno de contato comercial. E muito menos por um mecânico decidir se estava com vontade de ajudá-la. Ela tinha 36 anos e era a única neta de Oswaldo Andrade, fundador da Andrade Veículos, um dos nomes mais reconhecidos da indústria automotiva brasileira. Havia crescido numa mansão de 16 quartos nos arredores de São Paulo, estudado em um colégio interno em Campos do Jordão e aprendido, antes mesmo de tirar a carteira de motorista, que o mundo se movia mais rápido quando o seu sobrenome abria portas. Era afiada. Sabia disso. Comandava a divisão regional de marketing da empresa com uma eficiência que deixava executivos mais velhos incomodados e tinha aprendido cedo a usar a confiança como armadura, porque no instante em que mostrasse fraqueza, alguém tentaria se aproveitar disso. A maioria dos homens que se aproximavam de Larissa estava interessada no sobrenome Andrade antes de estar interessada nela. Ela tinha parado de se surpreender com isso havia anos. Simplesmente construía muros mais altos e seguia em frente. Não era, sob nenhuma medida, o tipo de mulher que precisava ser salva. Ela repetia isso para si mesma o tempo todo. Rodrigo Nascimento estava com o braço enfiado numa transmissão às 9 da manhã, quando a maioria das pessoas da idade dele ainda estava apertando soneca. Tinha 39 anos, magro e quieto, com as mãos calejadas e aquele tipo de paciência concentrada que o tornava bom no que fazia. Tinha entrado no curso de engenharia mecânica de uma faculdade estadual aos 26 anos, conseguido levar adiante por 3 anos e meio com bolsas e turnos de fim de semana na oficina, e depois visto tudo desmoronar quando a mensalidade subiu e as opções acabaram. Trancou a matrícula antes do fim do semestre e voltou a trabalhar em tempo integral na oficina do Nelson, um estabelecimento pequeno num bairro operário da Zona Leste. Nunca tinha parado de ler manuais técnicos, revistas de engenharia, tudo o que conseguia pôr as mãos. Seu chefe, Nelson Barros, costumava brincar que Rodrigo sabia mais sobre projeto de motores do que metade dos engenheiros formados. Rodrigo nunca discordava disso. Também nunca fingia que o diploma não importava para o resto do mundo. Mantinha a cabeça baixa, aparecia, ajudava as pessoas quando precisavam. Isso bastava, ou era o que dizia a si mesmo. A picape era um Andrade Veículos Zenith edição limitada. Menos de 260 unidades produzidas, com um preço de tabela que teria quitado a dívida estudantil de Rodrigo 3 vezes. Oswaldo tinha entregado o carro a Larissa na manhã do aniversário dela, parado na garagem da mansão, com as mãos cruzadas atrás das costas e um sorriso raro no rosto. Ela batizou o carro de Netuno naquela mesma tarde, o que o avô achou ao mesmo tempo absurdo e absolutamente coerente com o jeito dela. Ela saiu com o carro pela primeira vez 3 dias depois, sozinha, sem destino específico, só pelo prazer de dirigir algo novo numa manhã clara de outubro. Andou 6 quilômetros antes de tudo apagar, não gradualmente, não com luzes de aviso e um alerta sonoro gentil. O sistema elétrico inteiro desligou de uma vez, painel, direção, tudo, bem no centro de um cruzamento no auge do horário de pico.
As buzinas começaram em segundos. Larissa tentou dar partida de novo. Nada. Foi pegar o celular para ligar para a equipe de segurança de Osvaldo e percebeu que a chamada caiu 2 vezes antes de completar. Desceu do carro e foi imediatamente engolida por uma parede de barulho, motoristas gritando, um homem filmando com o celular, alguém numa caminhonete se debruçando pela janela para gritar algo que ela preferiu não repetir. Ficou parada ao lado do carro mais caro da rua, de blusa de seda e salto alto, sem a menor ideia do que fazer. Foi quando uma caminhonete parou atrás da fila de trânsito e um homem desceu. Vestia um macacão verde escuro com uma mancha de graxa no ombro esquerdo. As mãos já estavam sujas. Caminhou até ela sem hesitar, avaliou o carro com um único olhar e depois olhou para ela. "Quer ajuda ou não?" ele disse. Não era exatamente rude. Era só direto, como se não tivesse tempo de suavizar. Ela disse que sim. O nome dele era Rodrigo. Não ofereceu o sobrenome, e ela não perguntou. Abriu o capô, checou os terminais da bateria e, em 5 minutos, disse a ela o que tinha acontecido. O Zenit tinha ficado semanas num depósito climatizado antes da entrega, e o pacote eletrônico avançado dele continuara drenando energia esse tempo todo. A bateria não tinha sido condicionada corretamente antes da entrega. Não era problema de motor. Era falha logística de quem preparou o veículo. "Esse carro precisa ir de reboque para uma oficina", ele disse. "Posso levar para a minha, carregar a bateria e rodar um diagnóstico completo do sistema. Deve ficar pronto amanhã de manhã." Larissa olhou para ele. Depois olhou para a caminhonete em que ele tinha chegado, modelo antigo, um retrovisor rachado, oficina do Nelson pintado à mão na porta. Depois olhou para ele de novo. "Eu não te conheço", ela disse. "Não", ele concordou. "Esse carro vale, eu sei o quanto vale." Ele enfiou a mão no bolso de trás e entregou a ela a carteira de motorista e o cartão da oficina. "Você não precisa confiar em mim, mas agora mesmo eu sou o único que parou." Ela segurou o documento por mais tempo do que precisava. Rodrigo Nascimento, endereço na Zona Leste. A foto batia. Ela não gostou de ele estar certo. Entregou a chave. Chegou à oficina do Nelson na manhã seguinte com 2 seguranças da equipe de Osvaldo ao lado e uma postura pensada para comunicar que não era alguém a ser testada. O Netuno estava estacionado na frente, limpo. Rodrigo terminava uma anotação na prancheta quando ela entrou e entregou a chave sem cerimônia. Bateria carregada, rodeio diagnóstico completo, nenhum outro problema elétrico. Tem também uma trinca fina no suporte inferior do para-choque traseiro, provavelmente de um impacto pequeno durante o transporte. Documentei. Ele colocou um relatório escrito à mão no balcão ao lado da chave. Larissa olhou o relatório. Era minucioso, mais do que ela esperava. Abriu a bolsa e contou algumas notas, mais do que o serviço valia, e as colocou no balcão entre os dois. "Pelo seu tempo", ela disse. Rodrigo olhou para o dinheiro, depois empurrou de volta para ela. "Eu não fiz isso por gorjeta. Não é gorjeta, é pagamento pelo seu trabalho." "Eu sei o que é pagamento." Ele largou a prancheta. "Você estava largada na rua. Eu ajudei. Só isso. Você passou metade da manhã pensando no seu carro e eu estou te dizendo que ele está bem." A voz dele não estava zangada, só encerrada. Ele a encarou de igual para igual. "Você passou a vida inteira deixando o dinheiro responder perguntas que você nunca se deu o trabalho de fazer a si mesma. Isso não é crítica. É só o que eu vejo." Larissa ficou parada com o dinheiro na mão e uma sensação que não conseguia nomear subindo no peito. Tinha oferecido dinheiro a pessoas a vida inteira por serviços, por favores, por tempo, e ninguém nunca tinha devolvido e depois explicado o motivo. Guardou as notas. Entrou no carro. Não agradeceu porque estava atrapalhada e o orgulho foi mais rápido que os modos. Dirigiu 3 quarteirões antes de perceber que estava pensando nele. Não contou nada disso a Patrícia até estarem sentadas num bar na sexta-feira à noite, um lugar nos jardins com luz baixa e um cardápio de coquetéis que mudava toda semana. Patrícia Lemos era a amiga mais próxima de Larissa desde a faculdade, o tipo de pessoa que sabia quando insistir e quando deixar quieto. Ouviu a história inteira sem interromper, depois apoiou o queixo na mão. "Ele devolveu o dinheiro", Patrícia repetiu. "Devolveu? E você está irritada."
Eu estou? Larissa parou. Eu não sei o que estou. Patrícia sorriu para dentro do copo. Larissa mudou de assunto. Foi meia hora depois, enquanto varria o salão por hábito, que Larissa ouviu. Rodrigo estava na ponta do bar, ainda de roupa de trabalho. Tinha vindo direto da oficina, ela imaginou, e conversava com uma mulher de cabelo escuro e riso fácil, bonita, à vontade ao lado dele de um jeito que parecia familiar. Algo mudou no peito de Larissa antes que ela conseguisse identificar o que. Você está encarando, Patrícia disse. Não estou. Ela pediu outro drink. Quase não notou Bruno Ferraz até ele já estar sentado à sua frente. Ela o reconhecia. Tinham se encontrado em 2 ou 3 eventos do setor ao longo dos anos e ele a convidara para jantar todas as vezes daquele jeito particular dos homens que sempre se acham charmosos. Ela recusara todas as vezes daquele jeito que tinha aperfeiçoado. Ele era todo aparência, bonito de um jeito óbvio, até tipo de homem que ficava esperalculado o momento em que a atenção dela escapasse. E escapou. Ela olhou de novo para o outro lado do salão e, quando voltou o olhar, havia um drink novo na sua frente. Cortesia da casa, Bruno disse, sorrindo. Ela não viu o que ele fez. Estendeu a mão para o copo. E então ele sumiu. Rodrigo tinha atravessado o salão no tempo que ela levou para piscar. Segurava o copo pela borda e os olhos dele estavam fixos em Bruno com uma expressão que não deixava espaço para discussão. Você precisa ir embora, Rodrigo disse. Calma. Certo. Rodrigo pôs o copo no balcão atrás dele, se inclinou e disse algo baixo o suficiente para que só Bruno ouvisse. Fosse o que fosse, Bruno se levantou, ajeitou o paletó e saiu. Camila, a mulher que Larissa tinha observado antes, que por acaso era filha de Nelson Barros, já tinha se aproximado de Patrícia, guiando-a para o saguão com calma eficiência. Rodrigo se virou para Larissa. Porta lateral, ele disse. Ela o seguiu sem perguntar por quê. Isso a surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. O beco atrás do prédio estava frio e quieto. Larissa se encostou na parede de tijolos e tentou controlar a respiração. Ele pôs alguma coisa naquele copo, Rodrigo disse. Eu vi ele fazer. Ela sentiu devagar. Já suspeitava, e o entendimento do que quase tinha acontecido estava chegando aos poucos. Por que você continua fazendo isso? A voz dela estava mais firme do que ela se sentia. Eu fui grossa com você. Praticamente te acusei de querer roubar meu carro. Rodrigo ficou quieto um instante. Eu tinha dito a mim mesmo que se te visse de novo, ia só seguir em frente. E eu vi um homem pôr alguma coisa no seu copo. Ele deu de ombros com um lado só. Não foi bem uma decisão depois disso. Você podia ter chamado o barman. Não precisava. Era mais rápido, ele disse. Simplesmente. Larissa o olhou na luz fraca vinda da rua. Ele não estava pedindo nada. Não estava esperando que ela se impressionasse, agradecesse ou se sentisse em dívida. Estava ali direto, como se intervir fosse um reflexo que ele nunca tinha se dado ao trabalho de examinar. Você disse que eu não entendia o valor do dinheiro. Eu disse que você deixa o dinheiro pensar por você. É isso que você ainda acha? Ele a considerou por um momento. Acho que você cresceu num mundo onde o dinheiro resolvia quase tudo. Então você recorre a ele. Fez uma pausa. Isso não te torna uma pessoa ruim. Só significa que você não teve que aprender outros jeitos. Não era um elogio. Também não era cruel. Ficou em algum lugar entre os dois e Larissa percebeu que não tinha resposta para aquilo. Ficou ali parada, no frio, sem dizer nada. Aquilo também era novo para ela. Osvaldo Andrade não era um homem sentimental. Era prático, paciente e tinha passado 65 anos medindo as pessoas pelo que faziam, não pelo que diziam. Quando Larissa mencionou o mecânico, o que tinha consertado Netuno, recusado o dinheiro e tirado um drink adulterado da mão dela numa sexta-noite, Osvaldo escutou sem comentar. Depois foi procurar o homem pessoalmente. Raramente fazia isso quando queria uma impressão honesta de alguém. Dirigiu um dos veículos de teste de gama intermediária da empresa até a Zona Leste numa terça-tarde e deixou a resposta do acelerador degradar até o sistema de bordo acusar uma falha e entrar em modo de segurança. Parou 2 quarteirões da oficina do Nelson. Rodrigo saiu quando viu o pisca-alerta.
Osvaldo abaixou o vidro e disse que o carro tinha parado de cooperar. Rodrigo olhou o capô. Se importa se eu der uma olhada? Não perguntou o ano, marca nem modelo. Andou o perímetro primeiro, do jeito que alguém faz quando aprendeu que o que quebra costuma deixar rastro em outro lugar. Depois abriu o capô e ficou parado sobre o motor por 40 segundos sem tocar em nada. Sensor de fluxo de ar, ele disse. Está sujo. A central acha que o motor está rodando pobre, e então limitou a potência para evitar dano. Olhou para cima. Não tem nada realmente errado, é só reação a dado ruim. Quanto tempo para consertar? 13 minutos. Levou 10. Rodrigo limpou o sensor, desconectou a bateria para apagar o código de falha, depois reconectou e ligou o motor. O carro ficou em marcha lenta, limpo e uniforme. Fechou o capô e deu um passo atrás. Foi quando Osvaldo disse o nome dele. A expressão de Rodrigo mal mudou. Uma leve imobilidade, um reajuste. Avô da Larissa, ele disse. Entre outras coisas. Osvaldo continuou. Eu dirijo uma empresa que fabrica veículos como esse. Tenho uma equipe de pesquisa e desenvolvimento cheia de engenheiros com pós-graduação que passaram 60 minutos numa falha parecida no mês passado, antes de um consultor dizer o que você acabou de descobrir em 40 segundos. Rodrigo não disse nada. Eu gostaria que você entrasse como engenheiro de projeto júnior, trilha de aprendiz. O trabalho é real. Você contribuiria em projetos de desenvolvimento ativos. Não faria cópias nem ficaria sentado em reuniões. Eu não terminei a faculdade. Eu sei. Então você também sabe que a maior parte da sua equipe vai ter problema com isso. Alguns vão. Osvaldo concordou. Eu comecei essa empresa com uma caixa de ferramentas e umas notas no bolso. Nunca fui impressionado por diploma pelo diploma. Olhou para Rodrigo com firmeza. Estou te oferecendo uma vaga porque você diagnosticou uma falha só de olhar. Isso não é algo que eu consiga ensinar a uma pessoa. Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Uma caminhonete passou na rua atrás deles. Em algum lugar da oficina, metal bateu no concreto. Eu não quero que ninguém pense que conseguiu emprego por causa da Larissa, ele disse por fim. Então prove que estão errados. Osvaldo entregou um cartão. Me liga até quinta. Ele ligou na quarta. A sede da Andrade Veículos ocupava 8 andares de um prédio de vidro na Vila Olímpia, e a divisão de pesquisa e desenvolvimento ficava no 5º andar, planta aberta, quadros brancos, componentes de protótipo alinhados numa parede como artefatos de museu. Rodrigo entrou na primeira segunda-feira usando calça escura e camisa social que tinha passado a ferro naquela manhã. Passou o fim de semana lendo todo o documento técnico público que a Andrade tinha divulgado nos últimos 4 anos. Não adiantou. Ao meio-dia, 3 dos novos colegas já tinham deixado claro o julgamento deles, não em voz alta, mas no jeito específico e ensaiado de quem se considera acima de confronto direto. Um comentário sobre experiência de escola técnica. Uma pergunta sobre em qual faculdade ele tinha estudado, seguida de uma pausa carregada quando ele respondeu com sinceridade. Alguém deixou um livro introdutório de engenharia na mesa dele. Não era presente. Rodrigo se sentou na estação de trabalho e continuou. Naquela noite, Larissa o encontrou no saguão do térreo, esperando o elevador. Quão ruim? De boa? Ele disse. Ela deu um olhar que dizia que sabia que não era verdade. Alguns acham que eu estou aqui por sua causa, ele admitiu, ou porque seu avô ficou com pena. E eu acho que o único jeito de mudar isso é não dar motivo para continuarem pensando. Ele apertou o botão do elevador. Você me disse para deixar o trabalho falar. Estou fazendo isso. Ela o estudou por um momento. Você passou essa camisa a ferro, eu sempre passo minhas camisas. Rodrigo, ninguém aqui passa camisa. Ele a olhou. Um silêncio se estendeu entre os dois, do tipo que vinha acumulando peso, havia semanas sem que nenhum dos dois nomeasse o que carregava. O elevador chegou. Desceram até o estacionamento em silêncio. Não exatamente confortável, mas também não desconfortável. O problema surgiu na 4ª semana. Um novo protótipo de transmissão híbrida vinha apresentando vibração irregular nos testes de carga.
Sutil o bastante para os sensores quase não pegarem, mas consistente o bastante para reprovar nos limites de qualidade. A equipe passou 3 semanas checando calibração de software, resposta do motor e a central eletrônica. Tudo testava limpo. Rodrigo pediu para olhar a montagem física. O líder do projeto, um engenheiro sênior chamado Marcelo Duarte, que estava na empresa havia 14 anos, disse para ele ir em frente com o tom de quem esperava que nada surgisse dali. Rodrigo passou 1 hora com o protótipo. Rodou 3 sequências de carga, depois se agachou ao lado da caixa da transmissão e encostou 2 dedos na carcaça enquanto o sistema estava ativo. Encontrou o problema no conjunto de molas. As molas que regulavam a distribuição de torque tinham sido especificadas para um perfil de carga teórico, não operacional. Em condições reais de direção, as forças de fato eram altas o bastante para empurrar as molas para uma faixa de ressonância que os testes de bancada não tinham captado. Ele escreveu suas conclusões, levou até a mesa de Marcelo e deixou o relatório lá sem comentário. Marcelo leu 2 vezes. Depois ligou para o líder de equipe. No fim da tarde, uma especificação revisada de mola já estava em andamento. Marcelo não se desculpou. Não reconheceu que Rodrigo tinha resolvido numa tarde o que a equipe não conseguira em 3 semanas. Mas na manhã seguinte, quando Rodrigo chegou à estação dele, o livro que alguém tinha deixado ali tinha sumido. Era coisa pequena. Rodrigo notou e seguiu em frente. Ele e Larissa começaram a jantar juntos, não de forma combinada, não anunciada. Ela mandava mensagem dizendo que ainda estava no prédio. Ele ainda estava na estação de trabalho e acabavam numa lanchonete 3 quarteirões dali às 9 da noite, comendo comida de café da manhã, porque nenhum dos dois tinha comido desde o meio-dia. Falavam sobre trabalho, sobre o problema da transmissão, sobre um redesenho que ela supervisionava no lado do marketing, sobre as diferenças entre o que os engenheiros de fato queriam comunicar e o que finalmente chegava aos consumidores. Ele contou sobre um projeto de suspensão em que vinha pensando no tempo livre. Ela fazia perguntas mais inteligentes do que ele esperava. Ele começou a procurá-la com o olhar pelas manhãs. Disse a si mesmo que era coincidência. Não era. Foi Larissa quem falou primeiro. Fez do jeito que fazia a maioria das coisas, direto, sem suavizar, porque tinha decidido que suavizar era o jeito de aquilo escapar de novo. Estavam no estacionamento depois de um jantar de quinta-feira, paradas ao lado do carro dela, e ela se virou para ele e disse: "Preciso que você pare de fingir que não sente nada e me conte a verdade. Eu tenho visto você manter distância há 3 meses", ela disse. "Eu sei por que você faz isso. Você acha que a diferença é grande demais. Acha que vão dizer que eu estou rebaixando ou que você está subindo demais e nenhum dos dois vai aguentar o falatório. Esse não é o único motivo", ele disse. "Então qual é o outro?" Ele se encostou no carro ao lado dela. O estacionamento estava quieto, exceto pelo zumbido da ventilação. "Da primeira vez que te vi", ele disse, "você olhou para o meu macacão como se fosse um problema para resolver. Eu já conheci uma centena de pessoas que olham assim para mim. Disse a mim mesmo que você era só mais uma. E agora eu vi você ficar quase 3 horas num estacionamento ajudando uma estagiária a entender por que a apresentação dela não estava funcionando. E você não comentou isso com ninguém. E você comeu um sanduíche de queijo às 22 horas sem se desculpar por isso. E ele parou. Você não é quem eu achei que fosse." "Nem você", ela disse. Um longo silêncio. "Eu estou apaixonado por você desde mais ou menos a 6ª semana", ele disse, o que é inconveniente. Algo no peito de Larissa se desatou. "Eu venho tentando desfazer isso desde o dia em que você me devolveu o dinheiro." "Como está indo?" "Mal." Ele se virou para ela então e a distância entre os dois, que sempre tinha sido mais teórica do que real, se fechou. Ela o beijou primeiro, mal encostando, e depois foi ele quem terminou e o estacionamento ficou bem quieto e a cidade seguiu em frente sem eles por alguns minutos. Contaram para Osvaldo num domingo. Ele estava no escritório, do tamanho da maioria dos apartamentos, cercado de plantas técnicas e uma xícara de café pela metade que já tinha esfriado havia tempo.
Levantou os olhos quando os dois entraram juntos, registrou a situação na hora e pousou a caneta. Não fez objeção. Osvaldo Andrade nunca tinha se interessado em contestar coisas já decididas. O que disse em vez disso foi: amor não constrói nada sozinho. Vocês dois sabem disso. Olhou para Rodrigo. Você tem capacidade de verdade, mas capacidade sem credencial nesse setor tem teto, e você vai bater nele mais rápido do que imagina. Preciso que você volte e termine a faculdade. Rodrigo assentiu devagar. Eu sei. Não estou pedindo que você faça isso pela empresa ou pela Larissa. A voz de Osvaldo era firme. Estou pedindo que você faça porque você sempre vai estar a uma reunião de comitê de distância de ser descartado por alguém com um monte de letras depois do nome e metade do seu instinto. Se eu fizer, Rodrigo disse, e quando eu terminar, eu quero que fique entendido que tudo que eu ganhei, não porque casei com a família. Osvaldo sustentou o olhar dele. É assim que funciona aqui. A Larissa vai te dizer o mesmo. E ela disse. Os 2 anos seguintes foram os mais difíceis da vida de Rodrigo. Ele se matriculou nas disciplinas restantes numa faculdade estadual, programa noturno. Trabalhava dias inteiros na Andrade. Estudava à noite e completava trabalhos de pesquisa nos fins de semana. Parou de dormir mais de 4 horas. Comia mal. Ficou bom em funcionar na base de cafeína e força de vontade. O trabalho na Andrade ia bem. Um redesenho de sistema de combustível em que tinha contribuído estava caminhando para a produção, e alguns dos engenheiros que o tinham descartado no primeiro mês agora encaminhavam perguntas técnicas para ele. Essa parte ele estava conquistando, mas a faculdade era difícil de um jeito que ele não tinha previsto. Ele sabia que já tinha estudado sozinho versões daquilo por anos, lendo e praticando. Era a estrutura, as provas formais, as exigências de documentação, os problemas abstratos sem motor nenhum por trás, sem objeto físico para tocar e entender. Ele sempre tinha aprendido com as mãos. A sala de aula pedia que ele aprendesse só com a cabeça, e a tradução era lenta e exaustiva. Larissa percebeu que ele estava se desgastando. Não tentou consertar. Não ofereceu puxar contatos nem sugeriu que ele diminuísse o ritmo. Só garantiu que ele comece. Levou à faculdade 2 vezes quando a caminhonete não pegou. Leu os trabalhos de pesquisa dele e deu retornos honestos, porque ele tinha dito logo no começo que incentivo vago só piorava as coisas. O que ela não fez foi dizer que era fácil ou que ele com certeza ia ficar bem. Disse que era difícil e que ela estava ali. Ele achou isso mais útil do que qualquer consolo. A outra coisa que não parou foi o falatório de alguns cantos do escritório. Não todo mundo, nem a maioria, mas o suficiente. A suposição de que o progresso dele era obra de Larissa, a insinuação, às vezes direta e às vezes só arquitetada, de que a presença dele no prédio era um favor, não uma contribuição. Ele aprendeu a absorver. Isso não parou de custar algo. Ele só parou de deixar transparecer. A prova foi numa quinta-feira de março. Ele tinha feito 2 simulados nas 2 semanas anteriores e tirado nota boa nos 2. Sentia-se seguro entrando. O conteúdo era familiar. O formato era o que ele tinha preparado. Saiu da sala sabendo que tinha reprovado. Não catastroficamente, não zerado, mas abaixo do mínimo necessário para continuar sem revisão acadêmica. Ficou sentado na caminhonete no estacionamento da faculdade por 40 minutos antes de ligar o motor. Quando chegou ao apartamento, tudo que tinha segurado firme por 2 anos desabou. Toda a voz que já tinha dito que ele não pertencia àquela sala de aula, ao laboratório de pesquisa, à mesa onde pessoas como Osvaldo Andrade tomavam decisões, chegou de uma vez, e ele não tinha mais nada para revidar. Pensou nos engenheiros que tinham dito que ele tinha sorte. Pensou no jeito que Marcelo tinha lido o relatório dele 2 vezes, como se precisasse confirmar que uma fonte menor não tinha, por acaso, acertado. Pensou no livro deixado na mesa. Pensou, talvez eles não estivessem errados sobre você. Talvez você só tenha estado nas salas certas, nos momentos certos, e isso não é a mesma coisa que ser capaz. Ligou para o orientador acadêmico na manhã seguinte e começou o processo de trancamento. Entregou o pedido de demissão da Andrade na mesma tarde. Não ligou para Larissa.
Não sabia como explicar a ela que a versão dele em quem ela acreditava não tinha, ao que tudo indicava, existido de verdade. Ela o encontrou na oficina do Nelson num sábado de manhã. Ele estava embaixo de um sedã suspenso quando ela entrou, visível só da altura dos joelhos para baixo, e Nelson Barros, um homem largo na casa dos 70, com a expressão permanente de quem já viu tudo 2 vezes, apontou para a última baia sem ela precisar perguntar. Ela esperou até Rodrigo sair debaixo do carro. Ele a viu e se sentou. Não pareceu surpreso. Parecia um homem que esperava algo que não queria encarar. Você não ligou, ela disse. Eu sei que você pediu demissão da empresa, trancou a matrícula. Ela manteve a voz firme e não ligou. Ele se levantou e largou a chave que segurava, virando-se para encará-la de frente. Então devia ter dito isso. Ela o olhou de frente, firme, em vez de sumir. Ele se encostou na bancada de trabalho. A oficina cheirava a óleo e concreto frio. Lá fora, um trem passava em algum lugar por cima. Eu reprovei na prova, ele disse. Eu sei. O Osvaldo viu o aviso de revisão acadêmica passar no seu cadastro de recursos humanos. Ele me contou. Rodrigo absorveu aquilo. Então todo mundo sabe. Desde segunda, ela disse. E ninguém achou que aquilo significasse o que você aparentemente decidiu que significava. Ele desviou o olhar. Eu venho vivendo de tempo emprestado desde o dia em que o Osvaldo me ofereceu aquele emprego. Eu sabia disso. Só achei que se trabalhasse duro bastante, conseguiria fazer a diferença desaparecer. Que diferença? O abismo, ele disse, como se fosse uma palavra que ela já devesse conhecer o significado. Entre onde eu comecei e onde você está, entre o que eu tenho e o que esse cargo exige. Achei que conseguiria fechar. Você fechou. Uma prova diz outra coisa. Larissa ficou quieta um momento. Depois caminhou até a bancada, empurrou uma soquete para o lado e sentou na borda. Sem pressa, deliberada, como se estivesse se acomodando para o tempo que fosse preciso. Meu avô fundou essa empresa aos 56 anos, ela disse. Trabalhava numa garagem alugada em Sorocaba. Sem investidor, sem diploma de administração nem de engenharia, e sem ninguém que acreditasse que aquilo que ele tentava construir era viável. Fez uma pausa. Ele me contou uma vez que o pior ano não foi quando a empresa quase quebrou. Foi o ano anterior a dar certo. Porque ele já vinha fracassando, havia tanto tempo que tinha começado a achar que aquele era o resultado correto. Rodrigo não disse nada. Uma prova, Rodrigo. Em 2 anos aparecendo todo santo dia e fazendo o trabalho que gente com pós-graduação não conseguia fazer, você achou uma falha de ressonância em molas que estava naquele protótipo havia 3 semanas. Você redesenhou um sistema de alimentação de combustível que vai entrar em produção na próxima primavera. Ela o olhou de frente. Se você acha que uma nota de prova apaga tudo isso, você não está pensando direito. Você só está cansado. Eu estou cansado. Eu sei que está. Não havia julgamento nisso. Isso é diferente de estar acabado. Ele se sentou num banquinho na frente dela. A oficina estava quieta, exceto pelo compressor ligando lá no fundo. Eu fiz uma promessa, ele disse, para o Osvaldo também. O Osvaldo não está aqui sentado te pedindo para voltar. Eu estou. E se eu reprovar de novo, então você faz de novo. Ela disse como se fosse a sequência mais óbvia do mundo. Rodrigo, você não pode ser o homem que me ajudou e não deixou isso custar nada a você, e depois se recusar a deixar alguém te ajudar. Ele a olhou por um longo tempo. Isso não é pouca coisa de dizer. Eu sei o que eu disse. Outro longo silêncio. Um carro entrou no estacionamento lá fora e depois saiu de novo. Nelson Barros sumiu de vista com o tato particular de quem lê ambientes há décadas. Eu vinha dizendo a mim mesmo que estava te protegendo. Rodrigo disse por fim. Se eu ficasse longe, você não precisaria mais me explicar. Não precisaria ficar aquém na frente de gente que já acha que eu não pertenço lá. Eu nunca, em momento nenhum, tive vergonha de você. Eu sei disso, sei aqui. Ele pressionou 2 dedos na têmpora. Não importou, a outra voz é mais alta. Então deixa eu ser mais alta que a voz. Ela se inclinou um pouco para frente. Eu não estou te pedindo para voltar por mim. Estou te pedindo para voltar por você, porque você abandonou algo que conquistou e está fingindo que foi por generosidade. E não
Foi medo. Ele não discutiu com isso. Ela esperou. Eu preciso mudar o jeito que estou estudando, ele disse devagar. Do jeito que eu vinha fazendo, sem dormir, sem pausa, só forçando página atrás de página, não estava funcionando. Eu sabia que não estava funcionando. Então muda. Eu vou precisar pedir ajuda. Eu sei, ela disse, seca. Algo passou pela expressão dele, quase um sorriso. Você tem opiniões sobre isso? Eu observo padrões. Ele ficou quieto. Depois soltou o tipo específico de suspiro que libera algo segurado por tempo demais. Tá, ele disse. Tá, eu volto. Tá, eu volto. Ele a olhou. E tá, eu vou pedir ajuda, o que vai ser desconfortável. Eu sei, e eu não posso prometer que não vai. Rodrigo, ela se levantou da bancada. Só volta. A gente resolve o resto. Ele voltou a Andrade numa segunda-feira e ao programa da faculdade na semana seguinte. A diferença dessa vez foi que ele parou de tentar fazer do jeito que achava que devia parecer. Foi aos plantões. Fez perguntas em sala que antes teria considerado básicas demais para admitir que precisava. Encontrou 2 outros alunos no programa noturno, ambos profissionais, ambos mais velhos, e formaram um grupo de estudo, que se reunia às terças à noite numa lanchonete porque a biblioteca fechava cedo demais. Era mais lento, era menos impressionante. Funcionava. Na Andrade, algo tinha mudado enquanto ele estava fora. Em parte o redesenho do sistema de combustível, que tinha passado pela revisão final durante a ausência dele, com o nome dele na documentação. Em parte a falha das molas. Em parte 2 anos simplesmente estando presente e certo, com frequência suficiente para que a suposição básica sobre ele tivesse se revisado silenciosamente. Marcelo Duarte parou na estação dele na segunda semana de volta e perguntou o que ele achava de um problema de expansão térmica num novo desenho de compartimento de bateria. Sentou, espalhou os esquemas na mesa e trabalharam juntos naquilo por 1 hora. Nenhum dos dois mencionou a demissão ou a prova. Parte do falatório continuou. Provavelmente sempre continuaria, mas Rodrigo tinha parado de precisar que parasse. Tinha entendido, em algum ponto entre a oficina e a conversa no estacionamento e o grupo de estudo de terça-feira, que esperar a aprovação de todo mundo era só outro jeito de dar a eles o controle sobre se ele avançava ou não. Ele avançou. Larissa via tudo acontecer. Não intervinha quando as coisas ficavam difíceis, e não levava crédito quando davam certo. Estava simplesmente ali com consistência, do jeito que as pessoas ficam quando decidiram por alguém sem ressalva. Ele percebia. Não dizia isso com frequência. Mostrava do jeito que tinha disponível, aparecendo sendo honesto, não sumindo de novo quando ficava difícil. Passou na prova 17 meses depois, e não por pouco. Passou bem. Sentou na caminhonete no estacionamento da faculdade de novo, na mesma vaga ou quase, e dessa vez ligou para Larissa antes de dar partida. Eu passei, ele disse quando ela atendeu. Uma pausa. Quão bem? Ele contou. Outra pausa, e depois ela fez um som que não era bem uma palavra, mas era inconfundível o que significava. Vem aqui, ela disse. Eu faço o jantar. Você vai fazer o jantar? Eu vou pedir o jantar e colocar nos pratos. Isso não é a mesma coisa. Rodrigo, eu chego em 25 minutos. Osvaldo ligou para ele na quinta-feira seguinte e ofereceu um cargo definitivo na equipe de desenvolvimento de produto. Trilha sênior, não mais aprendiz, com um título que refletia as contribuições reais dele nos últimos 4 anos e não a classificação de nível inicial. Isso é baseado no seu histórico de trabalho, Osvaldo disse. O resultado da prova confirma o que o histórico já mostrava, mas não é o motivo da oferta. Eu entendo. Eu também quero conversar com vocês dois sobre planejamento de sucessão. Não imediatamente, mas a conversa precisa começar. Rodrigo disse que entendia isso também. E entendia. Tinha começado a entender, ao longo do último ano, que Osvaldo não tinha só oferecido um emprego. Tinha oferecido a ele uma versão da própria história, a chance de ver o que acontece quando alguém recebe espaço para se tornar aquilo que já era capaz de ser. Osvaldo não tinha construído a Andrade Veículos porque tivera todas as vantagens. Construiu porque não deixou a falta delas ser a última palavra. Rodrigo não era Osvaldo. Não queria ser.
Queria ser a versão de si mesmo que tinha parado de confundir dificuldade com incapacidade. Estava chegando lá. Ele planejou o resto com cuidado. Numa sexta-feira de novembro, levou Larissa até o cruzamento onde o Netuno tinha morrido numa manhã clara de outubro, quase 5 anos antes. O trânsito tinha se reduzido a carros esporádicos. A esquina parecia qualquer outra esquina. Ele estacionou e desceram. "Por que a gente está aqui?" ela disse. "Você sabe por quê?" Ela olhou para o cruzamento, depois para ele. Algo na expressão dela ficou muito quieto. "Bem aqui?" ele disse. "Você estava parada ao lado de um carro que custava mais do que meu salário anual, de salto alto, sem a menor ideia do que fazer. E olhou para mim como se eu fosse algo que você estava decidindo se desviava. Eu sei, eu quase não parei. Eu sei disso também. Ainda bem que parei." Ele enfiou a mão no bolso do paletó. "Eu te fiz uma promessa. Quando eu terminasse a faculdade, quando eu tivesse construído algo que fosse meu, eu disse que ia te perguntar uma coisa." Ela expirou baixinho. "Eu terminei a faculdade", ele disse. "Construí algo que é meu, e não existe versão de futuro em que eu queira pensar que não tenha você nela." Ele ergueu o anel. Um engaste simples, linhas limpas. Tinha escolhido sozinho. Não tinha pedido opinião de ninguém. "Larissa Andrade, eu estou perguntando." Ela olhou para o anel, depois para ele. "Eu venho esperando por isso desde o dia em que você me devolveu o dinheiro", ela disse. "Isso é um sim. Obviamente é um sim." Casaram-se na primavera seguinte, numa cerimônia pequena para os padrões da Andrade. 52 pessoas, um espaço fora da cidade, nenhum fotógrafo contratado para fazer parecer maior do que era. Osvaldo ficou nos fundos durante a recepção com um copo de algo que não estava bebendo e a expressão de um homem que tinha calculado uma longa série de resultados e achado o que tinha na frente satisfatório. Na Andrade Veículos, Larissa assumiu um cargo de liderança operacional e se mostrou exatamente o tipo de líder que as empresas não entendem plenamente que precisam até terem uma. Alguém que escutava sem encenar, que tomava decisões baseadas no que era verdadeiro, não no que era conveniente, que tinha aprendido, em algum ponto do caminho, que a autoridade funcionava melhor quando não estava sempre lembrando as pessoas de que existia. Rodrigo criou uma iniciativa de contratação. Foi ideia dele, projeto dele, e ele mesmo tocou. Era voltada para técnicos mecânicos, profissionais de ofícios manuais e engenheiros de linha de frente que tinham aptidão para trabalho de desenvolvimento, mas nunca tinham tido acesso a ele. As pessoas que resolviam os problemas antes de qualquer um saber que havia um problema, que diagnosticavam falhas por instinto e sensibilidade e acumulavam conhecimento que nenhuma faculdade tinha organizado formalmente. Ele sabia onde encontrá-los. Tinha sido um deles. O programa colocou 14 pessoas no primeiro ano, 39 no segundo. Num sábado daquele inverno, na garagem da casa que tinham comprado num bairro tranquilo a 25 minutos da cidade, Rodrigo se agachou ao lado do Netuno e mostrou a Larissa como trocar um pneu. Ela tinha pedido para ele ensinar. Essa era a parte a qual ele voltava sempre. Ela tinha pedido. Seguiu cada passo sem impaciência. Fez uma pergunta específica quando não entendeu algo, e no fim tinha o estepe assentado e os parafusos apertados na sequência certa. Levantou-se e olhou para o carro, depois para ele. "Pronto, só isso", ele disse. "Eu venho pagando gente para fazer isso há anos. Eu sei." Ela balançou a cabeça. Ele entregou um pano para ela limpar as mãos. O carro que tinha começado tudo ficava ali na garagem e não dizia nada, porque era um carro. Mas entre as duas pessoas paradas ao lado dele, tudo que precisava ser entendido tinha sido entendido. E tudo que precisava mudar tinha mudado. E a versão daquela manhã em que um homem de macacão, sujo de graxa, bateu num vidro e recusou ser pago pelo trabalho tinha se tornado, sem que nenhum dos dois planejasse, a primeira frase do resto da vida dos dois. Tem algo nessa história que vale a pena guardar. Rodrigo não foi descoberto porque teve sorte. Foi visto porque continuou aparecendo com honestidade, sem fingir ser algo que não era e sem esperar que alguém lhe desse permissão para pertencer. E Larissa não se apaixonou por um mecânico.
Se apaixonou por um homem que, num mundo movido a transações, escolheu simplesmente fazer a coisa certa 2 vezes antes mesmo de saber o nome dela. A distância entre quem somos e quem achamos que deveríamos ser costuma ser menor do que a voz na nossa cabeça faz parecer. O que fecha essa distância não é status, nem diploma, nem o sobrenome certo. É decidir um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, não deixar o medo ter a última palavra. Se esse é o tipo de história que você vem buscar aqui, se inscreva e fique por perto. Tem mais de onde essa veio. Pessoas reais, situações impossíveis e os momentos que mudam tudo. É nisso que esse canal se baseia. A gente se vê no próximo vídeo.